IBDA Podcast. Hoje eu tenho uma alegria imensa de receber, além de uma administrativista de respeito, uma querida colega da advocacia pública. Michelle Marie, seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. Obrigada pelas palavras. A advocacia pública, para mim, para você também, que eu sei, faz parte intimamente da nossa vida, né? Vira meio que uma liturgia ali, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com você para poder falar sobre temas tão instigantes, principalmente para a advocacia pública, né? Vamos começar falando da sua história com o IBDA. Há quanto tempo você vai aos congressos? Você já foi a mais de um congresso? Você já palestrou? Amei a pergunta, Raquel, porque eu ia até falar disso aqui. É muito, falando do aspecto de vida, né? É muito interessante, eu costumo dizer isso, né? Como às vezes Deus vai, eu acredito em Deus, ele vai te guiando, né? A minha relação com o direito administrativo à primeira vista, não sei se eu já te falei isso, não foi muito boa, porque eu não tive uma professora na faculdade, a primeira vez que eu tive contato com direito administrativo, muito boa. Então, eu olhei e falei, nossa, que coisa mais, né, complicada e tal. Enfim, muitos detalhes. E aí, não foi um contato assim muito bom. No segundo momento, eu já tive um professor excelente. Então, assim, mudou toda a minha visão. E aí, quando eu fui estudar para concurso, e aí quando você começa a estudar para concurso, não sei se você passou por isso, você não tem muita direção. Então, você sai fazendo um monte de coisa, porque ainda você está tentando se encontrar ali, né? E eu costumo dizer que eu fui direcionada para a AGU, porque o primeiro contato que eu tive foi com aquele livro A Fazenda Pública em Juízo. Sim. Que eu fiquei encantada quando eu tinha mania de fazer fichamento de tudo quanto é livro quando eu estudava. E tive até uma lesão por esforço repetitivo no braço direito por conta disso, porque eu fechava todos os livros. E esse livro eu fichei 2 vezes, porque eu gostei tanto dele. E aí foi quando eu me descobri, assim, vou me direcionar para a advocacia pública, porque me tocou aqui. E hoje, quando eu converso sobre pessoas que estão estudando para concurso, eu até falo isso. Você vai entender quando você tiver ali se encontrado com algo dentro de uma carreira pública. E aí, foi engraçado que eu eu queria fazer concurso para procurador federal, porque eu estava trabalhando 7 anos com direito previdenciário. E aí eu falei, bom, já que eu sei muito previdenciário, vou para a Procuradoria Federal. Aí, Raquel, teve uma prova seguida da outra, de procurador federal, e logo em seguida de advogado da União. A de procurador federal, eu fiquei por um item do CESP. O CESP, aquela época era CESP, né? E era aquele verdadeiro ou falso, você lembra, né? Aí eu fiquei por um item. Eu quase morri, assim. Só que eu não tive tempo para poder ficar naquela depressão, porque a prova de advogado da União já era na outra semana. Então, eu só respirei e fui fazer a revisão. Quando eu saí da prova de advogado da União, eu literalmente saí da sala e pensei, eu passei. Na objetiva, né? E aí eu tinha passado realmente. Para a subjetiva, sei lá, valia 5, eu tirei 4,86 na peça, subi e, enfim. Hoje eu me encontrei. E aí a relação com o IBDA. Quando eu estava na faculdade, nessa coisa de tentar me encontrar, até porque eu tinha tido uma professora ruim de direito administrativo, teve um congresso do IBDA lá em Brasília. Foi até no Blue Tree. E eu me lembro até hoje porque me chamou muita atenção a professora Veida. Porque era hoje ainda é, você sabe disso. A maioria gritante naquela época era de homens. E ela estava no palco sozinha. Então, isso tem até relação com a importância da inclusão feminina. Porque quando eu vi, e eu sou um exemplo disso, né? Quando eu a vi lá em cima, no palco, eu pensei, nossa, que legal. É possível. É possível, e que legal. É possível e que legal. Que tem uma mulher ali, e com todo o gabarito, ela estava falando
se não me falha a memória, sobre convalidação de ato, aquela discussão toda sobre nulidade. Ela virou de cabeça para baixo esse tema no país. Exatamente. E aí eu achei incrível, fiquei assim muito encantada. E tive até a oportunidade de falar isso. E eu me lembro que eu comprei esse dia o livro do professor Juarez Freitas, que falava lá sobre a boa administração pública, que tinha me chamado a atenção. E esses dias, num congresso do IDAG, lá do Goiás, eu tive a oportunidade de ter ele no mesmo trance e aí falar para ele, professor, olha, o livro do senhor há muito tempo atrás, não vou falar aqui quanto tempo, né, Raquel, para não Não deixa esse detalhe de lado. Mas eu vou fazer 20 anos de AGU ano que vem, então, assim, já dá para saber. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de ter contato com o livro do senhor. Isso é sensacional do IBDA. E aí, logo em seguida, a Carol Zancaner, que é uma amiga da AGU também, né? Me chamou para um congresso que foi feito online, que era, acho que logo em seguida da pandemia, e eu participei de um painel ali que falava sobre transparência pública, sobre a transparência, a democracia, a necessidade de transparência. Então, eu fui mediadora nesse painel. E aí, eu entrei para a comissão de licitação. Muito bom. Também para poder... Que tem a Karina lá, maravilhosa, como coordenadora, para poder ajudar também de alguma maneira. E agora estou aqui com Deus aí encaminhando, né? Para poder participar do painel que vai tratar aí sobre manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, que é um tema maravilhoso. Eu acho que esse caminhar, essa evolução, eu acho que serve de experiência para quem está começando. Porque a gente é a prova de que o que nos separa de quem tem 25 anos são 25 anos, no meu caso. É isso, é só o caminhar. E aí, isso é um fôlego, é uma inspiração. Quanto barro se amassou, né? Exatamente. Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Mais ou menos isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, considerando sua trajetória da AGU, isso certamente influenciou, inclusive, como você vê a advocacia pública. E considerando que a advocacia pública é uma profissão em que você tem que compatibilizar a defesa do interesse do Estado, de um lado, e a intenção de promoção de justiça social, que a gente sabe que é um compromisso do Estado, e, conhecendo você, eu sei que seu. E isso num recurso escasso público, como a gente vive uma época, tempos de escassez de recursos públicos, não é uma tarefa fácil. Como que você tem essa visão a respeito disso? Qual é a sua visão de advocacia pública com todo esse desafio? Raquel, a gente tem passado por uma transformação, e eu falo isso de coração, desde que o advogado-geral da União, o ministro Messias, ele assumiu a AGU. A gente passou por uma transformação, inclusive, institucional. Hoje a gente tem uma alteração grande de normas, de procedimentos. Eu coordeno a Câmara Nacional de Licitações e Contratos, dentro da Advocacia Geral da União, que é um desafio diário, que é nessa linha exata do que você falou. E na área que eu estou hoje atuando organicamente dentro da Advocacia Geral da União, que é uma consultoria que faz uniformização da matéria administrativa federal. Então, a gente propõe ali as manifestações para que sejam aprovadas pelo Consultor-Geral da União, pelo Advogado-Geral da União e, indiretamente, até pelo Presidente da República, para poder vincular a administração pública federal. Porque lá no artigo 40 da nossa Lei Complementar, 73, de 93, vem dizendo, né? As manifestações aprovadas e publicadas no Diário Oficial, aprovadas pelo Presidente da República e publicadas no Diário Oficial da União, elas vinculam a administração pública federal como um todo. E agora o decreto de estrutura, o último que saiu da AGU, nessa linha do ministro Messias de reestruturar toda a AGU, ele trouxe também a possibilidade de que o próprio ministro possa, quando tem divergência, dar um despacho ali vinculando os órgãos divergentes para que tenha que acatar a manifestação que foi ali produzida. Porque, imagina, eu faço uma manifestação, você faz uma manifestação, a gente passa por isso diariamente dentro da Procuradoria. E aí o gestor entende de outra forma. Ele tem ali a possibilidade, sendo parecer opinativo, e aí eu não sei qual é a sua opinião, mas, para mim, a regra geral é que o parecer é opinativo. Sem dúvida. E tem que ser, porque quem decide é o gestor. Se quem fizesse parecer fosse decidir também, não seria necessário ter o gestor, né? Mas, enfim,
Essa possibilidade que foi trazida, como uma delegação, né, do presidente para que o ministro faça isso, trouxe possibilidade dele vincular ali na divergência os órgãos. E aí, dito isso, que é aí uma base para o que eu vou dizer, a gente tem uma sensibilidade, tem que ter uma sensibilidade muito grande na hora de fazer determinadas manifestações. Por conta disso que você falou. E é onde eu quero chegar. A gente estava num evento, num desagravo para o ministro Messias, que teve o visto lá, né? Negado, o visto americano lá bloqueado, né? Vamos colocar assim. E aí ele falou algo que é hoje a atuação da Advocacia Geral da União. Ele falou, olha, eu atuo e procuro fazer com que os membros que estão também hoje atuem em prol da sociedade. Então, assim, a nossa visão é, independente de quem esteja como governante, você está atuando em prol da sociedade. A gente tem um papel hoje, na 1433, Raquel, da Advocacia Pública, muito amplo em termos de norma. E aí, quando me perguntam, mudou o papel da Advocacia Pública com a 1433, eu falo, depende. Se você fazia tudo que está lá, e a AGU já fazia representação extrajudicial desde 95, por exemplo, 1995, por exemplo. Se você já fazia, não mudou nada para você. Se já atendia o fiscal, quem estava fazendo planejamento. Se já fazia o assessoramento pelo telefone. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, mudou para você? Não. Agora, quem não fazia, e me parece que tem muita gente que não fazia, porque a gente dá aula e conversa com os alunos que vêm ali até perguntar a nossa opinião, né? Sobre o papel dele e tal, porque sabe que nós somos também advogadas públicas. Aí eu já ouvi aluno dizendo que o jurídico dele só dizia que só olhava o edital, que não olhava os anexos. Porque lá no 38, parágrafo único da 866, não tinha anexo. Controle de legalidade de edital, então era só o edital. Eu não sei o que ele fazia com os anexos, porque o anexo ele pertence ao edital. Enfim, então, eu estou querendo dizer que existe essa transformação. Então, a gente saiu de um pode, não pode, de ficar só apontando o risco, para entender que você é, e eu costumo dizer isso, solucionador de problemas, e não criador de problemas. E isso, assim, é uma direção para a administração pública como um todo, eu falo, não só para a advocacia pública. Se a gente tiver menos criadores de problemas na administração pública como um todo, a gente vai ter mais solucionadores de problemas. Então, a coisa vai se tornar mais eficiente. E aí, essa busca que você colocou no início, da justiça social, de estar direcionado para a sociedade, de estar atendendo ali e viabilizando, implementando políticas públicas, porque a gente também ajuda que elas sejam, e temos um papel fundamental na implementação das políticas públicas, e isso faz com que a gente tenha o interesse público, né? Que é o que eu costumo dizer, todos nós que estamos na administração pública estamos direcionados a atender o interesse público. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Então, eu acho que passa por todos esses pontos a pergunta, né? O questionamento. Eu tenho um questionamento que amplia, e eu sei que você tem uma compreensão sobre isso, a possibilidade de incorporação no direito brasileiro de lições internacionais. E eu sei que você é uma pessoa que já estudou muito a respeito de accountability. E o modelo europeu, ele pode influenciar muito objetivamente a transparência nas licitações e nos contratos da administração pública. Fala um pouco para a gente sobre isso. Você é uma pessoa que já estudou muito transparência de contratação administrativa. Raquel, tem um exemplo bom disso. E foi público, né? Foi divulgado no site do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Então, eu vou falar aqui porque foi divulgado e é público, né? E saiu em todas as mídias. A AGU deu um parecer pela Câmara Nacional de Modelos de Licitações, dizendo que era para tirar CPF, dados, né, que foram considerados na manifestação como sensíveis dos contratos. Você sabe dessa polêmica, né? E aí, essa manifestação, e aí a sensibilidade de quando nós, né, vamos ali escrever uma manifestação, entender o que eu falo dentro lá da AGU,
que você não está fazendo uma manifestação para um juiz, para um promotor. Dentro da advocacia pública, você está fazendo a manifestação para um gestor, que tem que entender o que você está escrevendo ali. Ou para o cidadão. Ou para o cidadão que também... nem formação específica que também tem ali a possibilidade de fazer o controle dele. A gente está no Estado democrático. Então, ele vai ter acesso à manifestação e ver o que foi decidido ali, para ter também o controle social. Enfim, chegou essa manifestação lá para o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, eles entenderam o quê? Que, a partir daquilo, como eles tinham uma dificuldade, e aí a sensibilidade, de novo, das manifestações, eles iam ter uma dificuldade tremenda de retirar milhões, eu acho que era, se não me falha a memória, 3 milhões de instrumentos da plataforma deles, que hoje opera as transferências da União como um todo. Então, transferências voluntárias, especiais, discricionárias, são todas operadas hoje nessa plataforma. Um negócio incrível, até porque dá a transparência necessária. Eles receberam isso, pensaram, eu não tenho como implementar isso de hoje para amanhã, porque eu tenho 3 milhões de instrumentos que foram formalizados desde 1900 e bolinha. Eu vou ter que fazer um apanhado de cada um para ver o que eu vou tirar dali. Então, vou fazer o que eles pensaram? Vou retirar tudo do ar. Jesus, amor. E bem nas discussões das emendas PIX. Bom, você já entendeu que se gerou, saiu em todas as mídias. Qual foi a nossa atuação? Esse exemplo é bom para a sua pergunta. Com certeza. Chamados para poder... Nos chamaram para poder entender toda a problemática. E aí participou a NPD, participou a Controladoria... Porque você sabe muito bem que uma coisa é a LGPD, outra coisa é a Lei de Acesso à Informação. Sim. Então, assim, são coisas distintas. E a gente trabalhou ali para dizer, olha, o controle social, ele deve primar em relação a você retirar todas essas informações. E aí você consegue, a partir desse ponto, fazendo uma ponderação de interesses lá, né? De interesses constitucionais, enfim, que aí já tem uma ligação, e o direito administrativo, eu acho, e seus olhos brilham, e o meu também brilha, eu acho ele sensacional, porque ele não é só administrativo. Ele tem uma relação com as várias áreas do direito. E a licitação também. Então, quem trabalha mais profundamente com contratação pública, não vamos falar nem de licitação, mas de contratação pública, que hoje tem uma visão até estratégica para o Estado. Então, hoje, você não fala só de licitação dentro da contratação pública, você fala de sustentabilidade nas suas diversas dimensões, seja ambiental, seja econômica, seja social. Então, olha, você tem um mundo ali. Então, a partir dessa ponderação, a gente construiu o quê? Olha, você volta com tudo isso para que o acesso à transparência, o acesso para o controle social e até dos órgãos de controle, ele seja possibilitado. É claro que isso não tinha sido retirado de maneira completa, porque você sabe muito bem, Raquel, que qualquer pedido formal para que você tenha acesso, seja dentro da Administração Pública Federal, tem órgãos para poder responder ali o acesso à informação quando ele é pedido. Se você pede aquilo formalmente, mesmo que não esteja lá, né, o ideal é que esteja posto num site, num portal para poder ter acesso, a administração tem como fornecer aquilo. Mas, independente disso, o que foi construído? Olha, Raquel, se você é empresário e você está vindo contratar com o poder público, você já sabe que, de certa maneira, você vai ter que abrir mão de certos direitos, vamos colocar entre aspas, para poder contratar com o poder público. Então, suas informações, elas vão ser disponibilizadas, porque eu preciso ter um controle social sobre esse contrato que você se disponibilizou a vir a celebrar, a formalizar com o poder público. Óbvio. Então, a partir disso, a gente construiu esse entendimento e possibilitou que todas as informações fossem voltadas lá para acesso público. Enquanto isso, eles iriam desenvolver um sistema para que fizesse anonimização do que era necessário e até retirasse documentos
como identidade, Lógico. documentos pessoais que acabam tendo porque são convênios ali Sem que dúvida. são feitos. É engraçado que a advocacia pública ela coloca em questão coisas que quem está de fora não imagina. Por exemplo, em relação à judicialização de matérias relevantes na administração pública, como que isso afeta a efetividade de políticas públicas, como saúde, como educação? Porque a sua visão na advocacia da União ela é uma visão privilegiada. É uma visão que passa não só pela compreensão das contratações públicas, mas como que bate dentro do cotidiano de políticas que são absolutamente essenciais para a sociedade. Quando é o judiciário quem vai dar a palavra final? Se vai levar a licitação adiante ou não, qual que é o formato da política pública. A gente passa por isso, né? O tempo todo. Diariamente, exatamente. E assim, isso, quando eu estava no mestrado, foi algo que me deixou extremamente incomodada. Quando a gente começou essa discussão na sala. Tinham ali juízes que estavam junto na sala, tinham promotores, tinham secretários, que eu fiz o mestrado em Brasília, e aí uma das vantagens, vamos colocar entre aspas, de você estar em Brasília é porque, enfim, os órgãos públicos estão lá. Então, você acaba tendo contato com diferentes visões, porque vai estar dentro da sala de aula pessoas que estão ali atuando com diferentes visões dentro da administração pública. Começou um debate muito acalorado sobre esse tema. E aí, Sempre é acalorado. Exatamente. E para quem está do nosso lado, é impressionante como a gente tem uma visão e quem está do lado... E aí a alteridade até ajuda, né? Talvez você se colocar no lugar do outro ajude você a entender um pouco. Quem está do outro lado ali do judiciário tem outra visão. E aí, no debate, eu falei assim, olha, eu entendo toda a problemática em relação... É um tema muito sensível. Muito. Porque se chega para você... E aí a alteridade que eu estou falando. Se chega para você, enquanto juíza, Raquel, olha, tem uma criança, ela tem 6 meses, ela precisa de um remédio raro que vai custar 2 milhões, Raquel. E se ela não tomar isso até o mês que vem, ela vai morrer. Ninguém pensa 2 vezes, né? Basta ter um coração. Mas será que... Será que é assim que o Estado tem que decidir e as outras milhões de crianças que não chegam até a defensoria e não chegam? E essa a questão. Como que nós vamos equacionar tudo isso, né? E aí, numa discussão com um colega ali, considero colega, juiz, eu falei isso. Eu falei, olha, o orçamento depende da visão que você tem de orçamento público. Porque o orçamento, ele é finito, ok? E assim, se eu estou tirando de um lugar dentro do orçamento, né? Vamos colocar ali determinada rúbrica orçamento. Hoje se tem uma rúbrica para cumprir decisão judicial. Então, você faz uma média ali do que vai vir por ano e coloca lá. Mas se eu cheguei ao ponto, à necessidade de fazer isso, eu tirei de algum lugar. E eu estou tirando de educação, eu estou tirando de saúde. E aí, aquele tanto de pessoas e né, daquela comunidade que poderia ser atendido em termos de saúde e educação, ela está deixando de ser atendida. Porque eu tenho o orçamento hoje, ele não reflete o que o Estado gasta. Por quê? Eu tenho uma concepção, uma visão de orçamento hoje que o Legislativo diz onde tem que gastar, o Executivo diz onde tem que gastar, o Judiciário diz onde tem que gastar, e cada um vai olhar para o seu umbigo. Então, você não tem, como a Constituição queria, né, em termos que fosse direcionado, o Executivo dando a direção do que ele tem de dinheiro, vamos colocar dessa maneira para facilitar, o que ele tem de dinheiro para determinar, para direcionar para todas as áreas. Então, quando eu botei para o colega essa decisão, ele virou para mim como resposta e falou assim, sim, mas eu não vou ficar, não vou botar minha cabeça no travesseiro à noite pensando que uma criança pode ter morrido por minha causa. Talvez 10 morram. Então... por causa da liminar. Enfim, não é exatamente isso, não é tão simples. Não é tão simples. Decisões, mas, assim, controle de alocação orçamentária, a gente sabe, né, Michele, é algo difícil. Só que, se você leva isso para um município e você fica próxima de município, aqui em Minas, né? É o país onde tem mais municípios. De 800 municípios. Se você leva isso para um município, uma decisão dessa pode ser impactante no orçamento dele de maneira, assim, a impossibilitar que ele, durante o ano, ali, o exercício financeiro, ele consiga
realizar políticas públicas que sejam abrangentes ali para a comunidade local. Então, não é algo fácil de você trabalhar numa situação dessa. É um tema realmente muito desafiador. Desafiador tanto para nós quanto para quem está. Eu falo que julgando. desafio é o dia a dia de quem trabalha na administração pública. E no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, esse 39º, você vai falar de uma matéria que eu acho muito desafiadora, que é muito mal compreendida, a diferença entre reajuste, revisão e repactuação. Fala rapidinho para a gente sobre isso, assim, em uma frase, para ver se as pessoas guardam. É algo que eu acho que, resumido, seria interessante. Não precisa aprofundar, não. A gente vê a problemática em torno disso, né, Raquel? Desses mecanismos de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O que eu acho que pontos importantes, vamos colocar assim para ser objetivo. Isso é totalmente alterável dentro do contrato. É o primeiro ponto, tá? Uhum. É tanto que lá na lei, ele está lá no artigo 135, como na parte de alteração do contrato, já para deixar expresso que isso é uma cláusula ali que pode ser alterada dentro do contrato, tá? Uhum. A gente tem cláusulas ali extraordinárias, tem cláusula ordinária. Essa, para quem tem uma concepção de o contrato administrativo como ato administrativo, então não poderia ser alterado, até para quem tem essa concepção, as cláusulas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, elas podem ser alteradas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu for fazer essa alteração, aí eu vou ver que mecanismos, e aí convencionais, porque hoje a gente já fala de outros mecanismos, mas que mecanismos convencionais eu vou utilizar. Então, o que a gente tem, e ainda tem no texto legal, possibilitando, é o reajuste em sentido estrito, que ali são quando eu tenho inflação, e aí eu uso um índice específico, IPCA, ou setorial, IPC. isso, ou setorial, índice da construção civil, tem também o índice de tecnologia da informação, que é bastante utilizado. Então, eu tenho um índice ali específico, e aí tem umas nuances em relação a isso, em relação a ser automático ou não, em relação à preclusão. Exatamente. E tem a repactuação, e aí eu tenho, quando eu tenho mão de obra exclusiva, tem uma discussão em termos de ou predominância de mão de obra, que foi o que o texto da lei trouxe, e aí na predominância passa a ter discussão, né? O que é essa predominância de mão de obra? E aí o STJ, o Conselho da Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, do STJ, se não me falha a memória, CNJ, ele tem uma resolução que trouxe ali uma possibilidade de estancar isso. Ele falou, ó, quando você te trouxe uma proposta com 50% de mão de obra, isso é predominância de mão de obra sobre os custos ali que você está tendo no contrato. A Administração Pública Federal, não sei se vocês aqui, não regulamentou ainda essa parte. Seria de bom tom, até atendendo o artigo 30 da LINDB, que fosse regulamentado para que o gestor tivesse uma segurança jurídica também com relação a isso. Pois bem, na repactuação eu tenho mão de obra exclusiva, dedicação com mão de obra exclusiva ou predominância de mão de obra. Então, eu vou ter ali a repactuação para ser utilizada, e aí eu tenho a convenção coletiva de trabalho, o acordo, o dissídio, como parâmetro para fazer esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Se eu tiver custos, vai ser uma outra forma de fazer. Aí eu não vou usar a CCT, eu vou fazer, ele vai me trazer na planilha ali os custos dele e eu vou atualizar ali por índice. E a revisão. A revisão é onde tem mais discussão, né, Raquel? Na revisão, eu tenho fatos supervenientes, que aí para mim é bem casuístico, então é no caso concreto que você vai analisar ali. Eu costumo dizer que a revisão vai para o órgão jurídico, é por aditivo, vai para análise jurídica, não tem o que se discutir. E aí, a repactuação colocaram como apostila, para mim, de maneira equivocada, porque você tem alteração de base contratual. E quando eu tive a oportunidade de fazer a análise da IN2, a primeira que saiu, eu coloquei que não era apostila, mas aí, como pareceu opinativo, saiu como apostila. E eu coloquei isso por quê, Raquel? De 10 processos que eram submetidos para análise, 9 tinham problemas na repactuação. Então, fica aí já para reflexão, né? Bom, pensem. Se você tiver dúvida jurídica na repactuação, você manda para o jurídico e aí vai ter a manifestação. E, para finalizar, então, na revisão, o importante é você ver a área extraordinária, né? Que evento que gerou isso.
que foi superveniente ali a formação do contrato, a formalização do contrato, que gerou a necessidade de fazer a revisão ali para reequilibrar o contrato. Fica muito claro que a gente tem muito para aprender com a doutora Michelle Marri. Por isso, eu quero, como pergunta final, indagar. Se você tivesse de deixar um conselho, uma dica, um legado para quem trabalha com direito administrativo, seja estudante, gestor, seja colega, seja juiz, seja promotor, não importa. O que você diria? A administração pública de colaboração, é o que eu tenho dito. É o que é necessário dentro da administração pública hoje. Você ter colaboração entre todos os agentes que atuam dentro da administração pública, seja judiciário, seja nós que estamos do lado da advocacia pública, seja legislativo. Tem que ter, eu acho que, um diálogo maior entre os agentes, porque é como eu falei no início, e aí a gente volta ao início, né? Todos estamos no mesmo barco, fazemos parte da mesma sociedade e temos a mesma direção, que é o atendimento. Estamos direcionados para a mesma intenção, que é o atendimento do interesse público. É uma honra ter uma colega como a doutora Michelle Marri. Michelle, muito obrigada por sua presença mesmo. É um prazer ouvir sempre você. Prazer foi todo meu. Você sabe a admiração, a inspiração que você foi para mim. Raquel, tive aula com ela, acho que em 2018, né, Raquel? Caluniano não tem idade para ter sido minha aluna, gente. Esse pessoal todo fica falando que eu dei aula, nem não. Boba. E agora estou aqui, a vida é maravilhosa. Eu estou aprendendo com você e é uma honra isso. Obrigada, Raquel, foi um prazer enorme. Não percam o próximo episódio do IBDA Podcast. Aqui tem conhecimento partilhado, tem muita inspiração para vocês. Venham assistir com a gente.